momento, acho que a gente vai conseguir fazer uma sessão aqui um pouco mais lúdica. Nós vamos falar da fruição da cidade, sob dois pontos de vista, o ponto de vista da água e o ponto de vista do espaço público. A água, talvez, como representante da identidade da cidade, né? As cidades foram formadas e foram fundadas perto da água, né? E é através da água que elas se comunicam com outros centros urbanos. Então, a água representando a comunicação entre as cidades, né? E o espaço público como representando o encontro dentro da cidade, né? O sociólogo americano Sennett chamou o espaço público de o palco, né? É o palco onde nós, os atores, né, exercitamos nosso dia a dia, a nossa personalidade. Então, nós estamos falando do palco que nos ajuda a formar como pessoas, né, da nossa identidade, mas mais que isso, a identidade da cidade, né, através dessas trocas, desse jogo de acertos e erros que a gente se comunica com os outros. Então, juntando água, juntando espaços públicos, a gente tem um encontro maravilhoso e tem lugares maravilhosos, né, desde da Praça do Comércio em Lisboa, todas as zonas portuárias, né, ao longo da história, a Riva degli Schiavoni em Veneza, o Porto Madeira em Buenos Aires, e aqui no Brasil, talvez o espaço público mais democrático e mais ligado à água são as praias, né? As praias, os calçadões, mas também exemplos pequenos. A gente acabou de ver o prefeito de Piracicaba, a Rua do Porto em Piracicaba, e até os exemplos minúsculos, como a Biquinha, lá em São Vicente, por exemplo, que são lugares onde as pessoas se encontram ao redor da água, né? Para falar para esses três olhares, nós vamos ter três olhares diferentes hoje aqui sobre esse assunto, um olhar arquitetônico, um olhar artístico, né, e um olhar do planejador urbano. Então, eu queria chamar para o palco aqui o Gustavo Pena, o Caio Reisewitz e o Milton Braga, por favor. Primeiro a falar vai ser o Gustavo, que vai nos brindar com uma apresentação, e ele é um arquiteto mineiro, fundador do escritório de arquitetura Gustavo Pena Arquitetos e Associados. Ele liderou projetos como a reforma do estádio Mineirão para a Copa do Mundo 2014, em planejamento urbano da região dos Morros dos Veados, em Luanda, Angola, o Memorial da Imigração Japonesa do Brasil, Minas Gerais, a Escola Guinhar, classificada pela revista Projeto como uma das 30 obras arquitetônicas de maior relevância no Brasil. Ele foi secretário de Planejamento do município de Contagem, Minas Gerais, professor da Universidade Federal de Minas e assessor de projetos especiais do Estado de Minas Gerais e do Ministério da Cultura. Hoje ele vai estar lançando também, como o Tomás falou, o livro Arquitetura, Gustavo Pena, Impressões, que é um livro lindo e eu recomendo. Então, boa noite. Prazer imenso estar aqui de novo no Arco Futuro. Esse projeto, eu tenho o maior carinho por ele, porque eu acho que ele está conseguindo reunir tantas forças que estavam dispersas no momento que a gente fala que a cidade é o maior problema que nós temos, né, onde ocorrem todos os problemas do homem contemporâneo, é na cidade o palco mais, quer dizer, é onde a gente sofre mais, né? Então, hoje eu vou falar sobre água um pouquinho, mas é porque eu não sou especialista de água, então eu vou trazer para vocês algumas impressões que eu tenho e algumas inquietações que eu tenho com relação à água e depois falar da minha paixão pela metáfora com a água. Bom, e vou apresentar dois projetos. Basicamente, eu acho o seguinte: nós somos mais líquidos do que sólidos, o ser humano. Eu acho que é 2/3. Dizem que nascemos com 50% de água, com 80% de água, 80% é matéria sólida. E morremos com 50% só, meio a meio. Quer dizer, nossa vida é água que escorre. A gente vai secando. As nossas cidades também estão secando, né? Então, eu fico impressionado com essa questão nossa, que faz parte da nossa própria estrutura física. Nós somos verticalizadores da água, nós guardamos água. Nós guardamos água na vertical, da mesma forma que faz uma represa, da mesma forma que faz uma fonte, uma piscina, um tanque, uma torre, um castelo d'água, um aqueduto, uma bica. Nós somos guardadores de água. Pelo menos a nossa ideia, a arquitetura gerou tanta coisa bonita, jogando com a água, fazendo disso de uma forma lúdica,
e de uma forma paisagística, mas nós somos construtores das cidades. A mais complexa construção do homem. Não existe nada na invenção do homem mais complexa que a cidade, nenhuma. Então, eu penso assim, se olharmos de cima uma cidade, nós vamos ver que ela foi construída para jogar água fora. Tudo foi canalizado. A água chove no telhado, desce pela calha, vai para a Boca de Lobo, da Boca de Lobo para a canalização, da canalização para o rio, embora logo, o mais rápido possível para não dar enchente. Eu li outro dia o Washington Novaes, São Paulo joga 75% da água que chove em cima dela, joga fora. Nós somos incapazes de verticalizar a água, de guardar a água. Guardar água, tenho conversado com os geólogos, tem várias maneiras, não só essas construídas, não. Nós temos os subterrâneos, por exemplo, regiões em pé de montanha, onde rolaram grandes matacões de pedra. Você tem ali uma reservação perfeita de água, que daria para você criar um sistema de infiltração e guardar essa água. Guardar essa água, ao invés de cobrir nossos rios. Todo mundo se penitenciou hoje aqui, porque nós não conseguimos, até hoje, fazer uma solução correta para lidar com a água da nossa cidade. Imagina que o livro que eu estudei, e que eu acho que várias pessoas aqui estudaram, que vigorava até o final do século XX, dizia, gente, presta atenção nisso, que o rio que passa na minha cidade se chama Avenida Sanitária. Avenidas Sanitárias. Os sanitaristas é que deram esse nome e os urbanistas concordaram. Se fala avenida, a mata ciliar foi dizimada. Se fala sanitária, aí já fala o que vai julgar lá dentro. E essas avenidas sanitárias não são uma coisa escrita por urbanistas brasileiros, não. O Tamisa é uma avenida sanitária, o Sena é uma avenida sanitária, e por aí, pelos grandes rios do mundo, são avenidas sanitárias que estão hoje tentando recuperar a sua qualidade paisagística, de qualidade de água. Parece que o Sena já tem peixe, o Tamisa também tem, mas é um preço absurdo. Quer dizer, o nosso trabalho hoje em dia é evitar que essas coisas, que esses erros ocorram novamente. Então, tem aí um parque ecológico da Pampulha. Isso aí foi uma brincadeira também que nós fizemos. A cidade tinha um aterro. E aí colocamos isso eu vou passando aqui. Era um aterro de assoreamento. A região de Contagem, que é a região industrial de perto da cidade de Belo Horizonte, porque o Belo Horizontino, gente, ele não tem a praia, né? A nossa lagoa de Belo Horizonte é Pampulha. Bonita, do Oscar Niemeyer, mas, coitadinho, sofredor, cheio de capivara doente, não é? E a Lagoa da Pampulha, ela tem esses córregos que vêm de Contagem. Opa, aqui é a estrelinha. Tá certo. Tem esses córregos aqui que vêm de Contagem. São córregos que carreiam areia, sofá, pneu, cachorro-morto. Isso foi sendo estocado nessa região. Isso virou um grande problema para a cidade toda. E nós transformamos isso no Parque Ecológico da Pampulha, que foi o quê? Pegamos aquela quantidade de terra, modelou-se, dando relevo, fazendo com que aquilo tivesse ritmo, para não parecer uma grande terraplanagem, um campo de futebol, e plantamos muita árvore. Então, é um parque que não tem, que eu diria que era um parque substantivo, ele não tem zanga-burrinho, gangorra, escorregador, ele é um parque que tem espaço, é um parque que oferece ao menino espaço. O menino gosta de correr, exercitar as perninhas dele, ver que ele corre, que ele pode... O pai fica sentado no alto do morro, se sentindo o dono do mundo, né? E os menininhos correndo entre as árvores. É grama e árvore. O equipamento que fizemos também é um equipamento extremamente despojado, simples. Esse trabalho eu fiz com o meu amigo Veveco, Álvaro Ardi, que é uma das figuras que eu sempre lembro com amor e carinho, porque das figuras mais gentis que eu já conheci na minha vida.
essa é a água que vai para a Pampulha. Então, em torno desse parque ecológico, você tem 2 canais, ele é praticamente uma ilha. A garça não é sinal de água boa, não, né? Mas para dar uma graça, né? E depois, dentro desse parque ecológico, nós fizemos o Memorial à Imigração Japonesa. Ele também usa o espelho d'água para refletir, né? Eu gosto da metáfora do espelho d'água, porque o Amilcar de Castro, grande escultor mineiro, desenhista, dizia assim: Gustavo, todo lago tem um monstro que mora lá dentro. Então, eu fico imaginando que a cantareira, o monstro está diminuindo, né? Está diminuindo. Mas o monstro é o monstro que o artista pensa. É o que existe para cima, que é o reflexo, e existe para baixo, que é o mistério. E esse projeto foi o Monumento à Imigração Japonesa, então eu faço aqui até uma homenagem ao Shigeru Ban, né? O japonês que esteve aqui hoje conosco, mostrou coisas maravilhosas, mas mostrar o seguinte: a gentileza do japonês. A proposta era homenageá-lo no centenário, então fizemos uma ponte, e a ponte, aproveito para dizer que a ponte é uma coisa inventada pelo homem para ultrapassar o obstáculo, sem destruí-lo e nem fingir que ele não existe. Eu acho que essa lição é a melhor lição que a gente tem para aprender, né? A gente, toda vez que tem um obstáculo na frente, você quer destruir o obstáculo imediatamente ou desconsiderá-lo. E a ponte ensina isso. E os japoneses atravessaram o oceano para fazer Uzi Minas, Cenibra, grandes coisas que fizeram em Minas Gerais. E essa parte que espelha o espelho aí é justamente na metáfora o que significa o desafio. Os que você vê e os que você não viu. É interessante porque eu tive uma questão conceitual no projeto, porque eu queria que o espelho d'água termine. O que fazer com as 2 pontas? A solução não poderia terminar pura e simplesmente. Então, eu propus que a água brotasse do centro e caísse em 2 cachoeiras nas pontas. Essa solução, inclusive, de queda da água, da simbologia da água, foi usada também de uma forma análoga no monumento agora mais recente do 11 de setembro, porque esse projeto aí já tem uns 10 anos. Eu gosto muito da escala disso, porque forma um diedro, 2 planos formando um volume. 2 planos que formam o percurso e terminando no volume, onde você tem esse espaço vermelho lá dentro. Esse espaço vermelho também é uma referência à bandeira de Minas, que é a bandeira do triângulo vermelho, e o círculo vermelho da bandeira japonesa. Esse espaço é uma experiência acústica, visual, porque é completamente vermelho. Eu chamo mais ou menos uns 12 metros, com o fundo infinito. A percepção sua de espacial E esse trabalho foi feito pelo Paulo Pederneiras. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Gustavo. Gustavo, além das coisas lindas que ele nos mostrou, ele trouxe um termo para a gente pensar depois: verticalizar a água. Vamos pensar sobre isso aí, como é que a gente... Ele tem mais água que a gente. O próximo que vai falar é o Caio Reisewitz. Ele é artista plástico formado pela FAAP e um dos principais nomes da fotografia brasileira contemporânea. Ele já teve trabalhos expostos na Bienal de Veneza e no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Nesse ano, ele ganha a sua primeira exposição no International Center of Photography, em Nova York, e no ano que vem, ele vai organizar uma nova mostra na Maison Européenne de la Photographie, em Paris. Assim como Gustavo Pena, Caio também vai autografar o seu livro, que chama Água Escondida, logo após o debate. Por favor, Caio.
Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do Arc Futuro para estar aqui. Esse convite surgiu na fase final do outro convite que eu recebi do Arc Futuro, junto com o Instituto Moreira Salles, para realizar esse livro que eu estou apresentando hoje, que eu vou assinar hoje, que, enfim, está sendo lançado hoje. E colocar um pouco assim que no final quando a gente estava editando o livro e apresentando para a BEI, para as pessoas que iriam publicar o livro, a Marisa chegou super bonitinha, falou assim: ah, que legal, ficou empolgada assim, falou assim: ah, por que a gente não chama você, o que você acha e tal. Então acho que bacana, e assim como todo projeto assim. Então vou começar assim um pouco falando do meu trabalho. Eu trabalho com fotografia de registro, minha formação é artes, eu sou artista plástico, mas eu trabalho com fotografia de registro, com filme de chapa há muito tempo. É um outro processo, é um processo que não é instantâneo, é chegar num lugar, escolher, eleger um lugar e montar o tripé e fazer uma foto ou duas fotos. Então, estou mostrando aqui um pouco dos meus trabalhos anteriores a esse projeto, relacionados com a água, né? Registros que eu ia fazer em diferentes lugares para representar um pouco a paisagem do Brasil, a relação do Brasil com a água. E esses registros eu, por sua vez, apresentei em diversos lugares. Aqui um exemplo da Bienal de São Paulo. Eu estou mostrando isso só para vocês terem uma noção de escala rápida, assim, de como esses trabalhos eram apresentados. São fotografias de grande escala, são muito grandes mesmo, 1,80 m por 2,27 m. Aí um exemplo, eu estou mostrando assim, mais para mostrar a montagem, né, na Bienal de São Paulo. Depois eu apresentei esse trabalho, um outro trabalho na Bienal de Veneza. Aqui os Carabinieri, né, um pouco o Pavilhão do Brasil. Aqui um outro exemplo no Museu Oscar Niemeyer em Niterói. E aqui uma coisa bem recente, há uma semana mais ou menos, eu voltei da Coreia, eu fui representar o Brasil numa Bienal de Daegu, e lá eu experimentei também umas novas formas de montagem, de apresentação do trabalho. E esse que foi falado, uma exposição de maior importância da minha vida até agora, que eu fui convidado para fazer uma exposição individual no ICP, International Center for Photography, em Nova York, um lugar bem respeitado para a fotografia. Aproximando um pouco mais, eu queria falar sobre as colagens, né? Justamente nesse trabalho de Nova York, eu apresentava umas fotos de floresta, mas também apresentava as colagens, e aqui estou mostrando um pouco dos detalhes de uma das colagens que está numa foto inteira, que é desse tamanho. Então, no primeiro instante, você vê ela desapercebido, mas depois você vê ela super nitidamente. Aqui uns outros exemplos de colagem. E agora eu queria começar a falar sobre o meu projeto aqui para o Arc Futuro. Quando eu fui convidado pelo Tiago Nogueira, que está aqui, do Instituto Moreira Salles, para desenvolver esse projeto, ele falou para mim, essa situação da água e da cidade. E aí, para mim, o que veio no início mais na cabeça era justamente isso, essa condição que eu, no meu caso, eu sou paulistano, nasci e cresci aqui em São Paulo, nossa relação com a água, né? Então, quando a gente vê essas imagens históricas, aqui, por exemplo, o rio Tietê sendo canalizado, ou imagens mais históricas ainda, onde você vê o rio Tamanduateí, a Várzea do Carmo, essa região que São Paulo urbanisticamente era completamente diferente. Isso foi uma coisa que sempre me chamou a atenção, sempre eu achei muito confuso, né? Como a gente lida com a nossa água, né? Eu acho que os nossos rios eles foram todos ao tempo desaparecendo. Aqui, deixa eu ver se eu consigo.
Bom, enfim, aqui é uma foto do Rio Tietê, e lá em cima vocês veem a Ponte das Bandeiras, que a gente consegue ver até hoje. Então, esse é o começo da canalização do Tietê, e aqui ao lado você vê o... Não está funcionando bom. Enfim, você vê o Tamanduateí, o Tietê e o Tamanduateí. Aqui a Várzea do Carmo, também onde o Tamanduateí passava. Uma inundação da Várzea do Carmo, no centro, onde o Tamanduateí passava. E essa imagem, uma imagem aérea, que a gente viu até o Anhangabaú, o Martinelli sendo construído, e um pouco mais à esquerda a gente vê o Parque Dom Pedro. O Parque Dom Pedro, que já foi uma coisa maravilhosa na cidade. Eu acho que ele foi construído antes de existir o Parque Ibirapuera, e teve uma época que ele foi o maior parque de São Paulo, né? Então, pensando no Parque Dom Pedro, naquela época, que eu queria começar a mostrar o Parque Dom Pedro hoje em dia. Então, uma das coisas que foram meus pontos de partida foi sobrevoar e fazer esses registros em cima de situações como essa urbana no Parque Dom Pedro. Então, o que era e o que é. Totalmente engolido. Andar lá embaixo é um perigo, né? Eu fui até com meus filhos, com o Max e com o Francisco. Uma Cracolândia incrível, assim, é um lugar completamente devastado ou isolado. Aqui essa imagem é bem ruim, mas do lado direito superior vocês veem uma mancha que é um canal, que é o canal de Bertioga, que é um dos lugares que a gente pensou no início é um lugar que eu queria ir. Eu queria saber como é que as pessoas vivem na beira da água, na região do Porto de Santos. Então, aqui... Como é que faz? Sabe? Bom, aqui tem o canal e aqui tem a entrada do Porto de Santos. Então, em vez de virar à esquerda para ir para o mar, eu virei à direita. Eu queria saber como é que... Fui lá de aventura, fui até com meus filhos, o Francisco e o Max foram juntos. De manhãzinha, super de manhãzinha, a gente acordou cedo, estava bem cedo lá no canal de Bertioga. Enfim, e aí a gente subindo o canal de Bertioga, eu queria apontar, mas... Não tem? Tá, eu queria apontar uma região que está habitada aqui. E, enfim, foi um lugar que a gente descobriu sem saber, né? A gente subiu o canal, demos essa volta e fomos justamente nesse lugar aqui, que é esse lugar aqui embaixo, que deu nesses registros. As pessoas morando diretamente na água, assim, para mim, também é uma parte da minha pesquisa e é uma coisa que eu queria muito pesquisar. Aqui nós vamos pular para Belém, essa é uma vista de Belém, da água. Em Belém eu fiz a mesma coisa, eu sobrevoei a cidade, fiz vários registros que estão no livro. Eu acho Belém uma cidade muito interessante, muito fascinante, muito brasileira, muito amazônica, muito Brasil. É uma cidade extremamente fascinante. Mais um registro de Belém. E aqui uma foto que eu estou trazendo só para comparar, uma foto de Nova York, que na época que eu fiz essa pesquisa, eu também estava envolvido com a minha exposição em Nova York, então é interessante de comparar, às vezes, a similaridade das cidades, né? Belém e Nova York. Aqui mais Belém, mais Belém. Aí eu fui para uma cidade que se chama Abaetetuba, que é uma cidade que sempre me fascinou, e fiz umas tomadas aéreas que mostra um pouco como vai fluindo do urbano para o campo, né? E no final eu encontrei essas coisas que, para mim, essa imagem ela representa bastante. Eu acho que era isso que eu estava atrás nesse projeto, né? Essa coisa do urbano com mato, começando a crescer. E aí, agora o tempo está curto, eu vou mostrar rapidamente as colagens que estão no livro. A partir de vários registros, eu comecei a misturar várias imagens, sobrepor imagens, enfim. Voltei para a minha
matriz, que é a colagem. Aqui um exemplo do Tamanduateí ao quadrado, né? Vários rios, várias avenidas, várias coisas ao mesmo tempo. Para finalizar, antes de finalizar, eu queria mostrar uma série que eu fiz de um reservatório de água de Atibaia. Na verdade, eu fui lá sem intenção muito de... Enfim, eu fui lá para fazer um registro, mas não sabia direito o que eu queria fazer. E acabou que, quando eu revelei o filme, que normalmente eu trabalho com positivo, com slide, eu acabei assumindo o negativo. Então, em vez de fazer um positivo dessa série, eu deixei ela no negativo. No negativo no sentido do filme, né? E, para finalizar, eu queria mostrar só uma imagem rapidamente do lugar que eu moro, que é um paradoxo. Esse é o Butantã, né? Se for ver, esse é o Rio Pinheiros, onde passava, ou onde passa ainda, mas provavelmente eu moro num desses lugares que são aterrados. E aqui uma imagem, hoje em dia, da mesma situação que já foi o Cebolão, né? O Tietê encontrando com o Pinheiros. E aqui, como já foi, né? Um lugar maravilhoso para fazer um piquenique, passar um belo domingo. Muito obrigado. Obrigado, Caio. Obrigado pela viagem no tempo que você trouxe para a gente. Ontem à noite o Caio estava contando que esse trabalho de fotógrafo dele não tem moleza, não. Ele alugou horas e horas de helicóptero, ele anda de helicóptero sem medo nenhum. E o único problema que ele teve de verdade foi ser chamado para brigar lá em Belém. E ele saiu com galhardia desse trabalho, como a gente acabou de ver. Nosso próximo palestrante é o Milton Braga. O Milton é doutor em arquitetura pela FAO, onde ele também é professor e é integrante do grupo Metrópole Fluvial. Ele é sócio do escritório MMBB Arquitetos e curador do URBEN, Instituto de Urbanismo e Estudos para a Metrópole. Ele foi professor visitante da School of Architecture da Universidade de Flórida, em 2008, e vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, de São Paulo, entre 2012 e 2013. E é autor do livro O Concurso de Brasília, 7 projetos para uma capital. Milton. Obrigado, Mauro. Boa noite. Queria, como todos, em primeiro lugar, dizer que é uma honra para mim poder participar dessa conversa, participar aqui do Arc Futuro, dizer também que é super bacana, importante para nós, aqui em São Paulo, termos o privilégio de contarmos com essa discussão, com essa organização, com esse debate, com essa pauta. Eu começo com uma imagem que mostra tudo que a gente tem que discutir aqui. Tem água, tem pessoas e tem muito espaço, que é uma praia do Rio de Janeiro, que é uma grande lição do Brasil de urbanismo, porque são dois níveis de lição. No nível global, talvez poucos países tenham feito as frentes da água tão bem feitas quanto o Brasil. Hoje, no mundo, a gente começa a ver Barcelona, uma série de cidades construindo espaços similares a esses espaços das cidades brasileiras que estão junto do mar. Mas tem uma outra lição que é para nós pensarmos os espaços públicos contemporâneos, para projetarmos os espaços públicos contemporâneos. E a primeira coisa que eu queria destacar, talvez a ideia mais importante que eu quero deixar aqui com vocês, é que o espaço só é público se ele for realmente um valor para todo mundo, se for algo muito importante, onde, inclusive, as pessoas estão dispostas a conviver com a alteridade, com a dificuldade, com o outro, que é o que a gente encontra na praia. A praia até é engraçado, porque todo mundo lá fica igual. Está todo mundo de calção Nike, talvez alguns não tão Nike, mas é todo mundo igual, não dá nem para saber quem é quem. E isso talvez seja a coisa mais importante para a gente reconquistar nas cidades brasileiras, porque a gente tem perdido muito essa condição da convivência, da troca, daquilo que é a essência da cidade, da construção da urbanidade, onde a gente se educa, se civiliza e assim por diante. No Rio de Janeiro, isso é muito fácil, porque a natureza ali deu uma certa mãozinha. Na maior parte das cidades brasileiras, como São Paulo, por mais bonita que seja a natureza, pela sua delicadeza, ou talvez mais pela escala da nossa urbanização, que é generalizada no Brasil, nós temos grandes cidades, essa natureza já não é mais capaz de garantir grandes e bons espaços públicos para nós. Nós temos que construir isso. Talvez o melhor jeito é fazer das infraestruturas belíssimos
espaços públicos. Todo espaço público é feito de infraestrutura, desde da rua mais delicada. Se a gente pensar bem, a calçada é parte do sistema intermodal de transporte, onde caminha o pedestre e passa o ciclista. A sarjeta é parte da rede de drenagem. E se a gente pensar nos grandes espaços públicos, quase sempre eles são canais, são avenidas, são bulevares e assim por diante. O problema é que no Brasil nós fazemos infraestrutura não como espaço público, mas apenas como soluções parciais, setoriais, de problemas importantes. A água, sem dúvida nenhuma, é talvez o elemento, a matéria mais potente para a construção de espaços públicos, como a gente vê, por exemplo, em Pequim, o que determina, o que limita aí a cidade proibida, esses canais que no passado foram de segurança, hoje são belíssimos jardins, ou até, sei lá, o caso mais importante e clássico, Paris, que é uma cidade considerada também maravilhosa, como o Rio de Janeiro, é inteiramente construída. A natureza lá não é relevante, não é mais relevante. A cidade é sempre um artefato, ela não é natural, né? E como artefato ela tem que ser sustentável, saudável, etc. Como, de um certo modo, o planeta terá que ser assim, uma grande invenção humana. São Paulo conta com muita água. Essa é o nosso paradoxo, já citado aqui pelo secretário, embora a nossa disponibilidade, todos sabemos, seja muito pequena. Eu ia dar um dado para vocês já devem estar cansados, mas nós temos 20 vezes mais problema do que Paris para cuidar da poluição. A bacia do Sena, na altura de Paris, tem 60 mil quilômetros quadrados, a bacia do Alto Tietê, aqui na altura de São Paulo, até Rasgão, né, até depois de São Paulo, são 6 mil quilômetros quadrados. Paris, a Grande Paris, são 12 milhões, mais ou menos. São Paulo são mais de 20 milhões. Se a gente faz as contas, nós somos 20 vezes mais prejudicados em termos de poluição do que Paris. Não vai ser fácil essa missão. Acho que uma coisa muito importante, eu rapidamente vou mostrar aqui, é mudar a relação que temos com a água. Mudança de paradigma, mudança da nossa cultura, como disse o Gustavo Pena, nós nos livramos da água em vez de cuidar dela. É um pequeno projeto que eu vou mostrar na favela de Paraisópolis, uma situação típica brasileira, em que não apenas tem o grande problema da poluição, embora aí seja um rio de cabeceira, ele está cortando a favela, vocês não vão conseguir encontrar ele aí, ele pega boa parte da favela, são 1,1 km aproximadamente, e passa embaixo das casas. Portanto, todo verão há uma certa remoção de casas. Nesse verão passado, infelizmente, ou felizmente não, pela falta das grandes cheias, mas toda vez que chove muito, o rio carrega casas abaixo. Então, é fundamental, inclusive por uma questão de segurança, recuperar o rio como espaço público. Mas não do modo que nós não queremos reproduzir, ou seja, se livrar da água, associar os rios, as grandes artérias de transporte, eventualmente até fazer isso, não no caso de uma favela. Os campos de futebol, assim como as praias, nos dão uma lição importante, porque o grande desafio de construção de qualquer espaço público numa favela é a sua longevidade. Num lugar onde falta casa, é difícil encontrar alguma coisa valiosa o suficiente para não ser invadida, para não ser tão importante quanto a construção da própria casa. Os campos de futebol, como a gente viu na foto, são aqueles espaços públicos que resistem a essa ocupação informal e irregular e não planejada da periferia, são, de fato, um grande valor. No Brasil, o futebol é importantíssimo. Mas, mais do que isso, são também, como as praças europeias, aqui a Praça Maior em Madrid, construção de melhoramento de uma cidade medieval, classicizante, né, na Renascença, em que a gente vê claramente o gesto, a importância da legibilidade desse espaço, que foi dada a esse espaço, assim como no Central Park, até que, por acaso, na imagem ele não coube inteiro, mas a gente sabe onde ele está, e isso é algo fundamental no espaço público, que ele seja legível, sobretudo numa cidade e numa sociedade menos formalizada, menos instituída, menos organizada como a nossa. E os campos de futebol são exatamente assim. Se uma casa invadir o campo de futebol, uma vez que se decidiu que ele deve ser preservado, o jogo está estragado, né? Essa legibilidade seguramente ajuda que as pessoas saibam onde podem, onde não podem ocupar. No caso lá da recuperação do espaço do Antonico, nós estamos propondo algo parecido, um projeto que está concluído, começa a ser implantado agora. Parcialmente até já foi implantado.
não fazer carro, fazer lugar para o chamado urbanismo lento, pedestres e convivência. O espaço é muito exíguo, essa é a faixa acordada com os órgãos reguladores, 10 e 15 metros. Na favela, a remoção é sempre traumática, então são 800 casas mais ou menos que têm que ser removidas, e isso já é um grande problema. Portanto, aí não se trata de fazer um rio como se deveria, que é o rio que tem o leito permanente, o leito maior para as cheias. É preciso inventar uma outra solução. Particularmente nessa situação, existe um cruzamento importante onde a gente propôs uma remoção um pouco maior para a construção de um espaço mais importante. Mas isso é um assunto menos importante. Então, a primeira estratégia é criar um valor inquestionável. Logo mais vai ter ali metrô, já tem a linha 4, com a estação Morumbi, não muito longe. Então, a primeira coisa que nós propusemos é fazer do Antonico, que é sempre o melhor caminho, porque é o caminho das águas, que percorre o melhor caminho na topografia, um caminho bom para esse transporte muito valorizado. Um passeio e uma ciclovia. A ciclovia, inclusive, chegando lá até a estação que já está funcionando no Morumbi. Mas talvez mais importante ainda é tornar esse espaço atraente e tornar o rio atraente, que é o que aqui nós estamos querendo discutir um pouquinho. Não apenas a gente gostaria disso, eu imagino. Isso é uma foto lá mesmo, a menor piscina do mundo. E não é isso que nós queremos fazer, um rio que seja um buracão, que você não veja água, que você não consiga cruzar e que logo mais será lugar de lixo. Isso é principalmente nos rios de cabeceira, como quase sempre são as favelas, na periferia, às vezes estão em fundo de vale. Uma peculiaridade do rio urbano. O natural ele tem uma variação de vazão muito pequena. O urbano, quando chove, enche muito, porque não tem absorção, aquelas coisas que a gente conhece. No caso de um rio de cabeceira como Paraisópolis, a diferença entre uma vazão e a outra, a permanente das nascentes e a das cheias, das grandes chuvas, pode chegar a 200 vezes. Portanto, um canal é uma coisa muito difícil, porque ele não tem água nunca, e quando tem água, tem muita água, cortando ali um espaço público que necessariamente será delicado, porque é muito exíguo, etc. Então, nós estamos propondo uma outra coisa, nós estamos propondo fazer 2 canais, o canal superior com uma vazão controlada, com variação, nós vamos ver, e um canal inferior onde a gente coloca essa imensa quantidade de água das principais, das grandes chuvas que ocorrem de vez em quando. Eu vou mostrar muito rapidamente agora esse esquema, é uma coisa mais técnica, mas basicamente nós estamos contando que a favela é muito impermeabilizada, um grande problema em termos de drenagem, mas ela está no Morumbi, que é um lugar muito mais consolidado e rico da cidade, onde as águas estão muito mais bem tratadas, inclusive com muita permeabilidade. Então, o rio que tem 2 setores, né, o da favela e o do Morumbi, foi pensado com 2 canais, o superior e o inferior, como a gente já viu, no canal superior indo água boa e no canal inferior água perigosa, e também água, nesse momento, poluída. Então, no canal superior, colocar a contribuição a montante da favela, que é muito mais controlada, inclusive filtrada pelos jardins dos condomínios ricos, e a água das nascentes, que foi filtrada pelo solo. Eventualmente, essa água até tem que ter um pequeno tratamento na primeira chuva, isso vai se ver. Além disso, necessariamente colocar no canal superior água que chove no próprio canal, no próprio espaço público. A chuva que cai na favela, com muita poluição difusa, por um problema principalmente de poluição, mas também com forma de colocar em cima apenas a vazão que permite, inclusive nas grandes chuvas, que uma criança continue ali brincando, foi calculado para que a velocidade dessa água seja de no máximo 70 centímetros por segundo, que é a velocidade da onda no mar, não a onda que te carrega, mas a velocidade da água que está indo formar a onda, quando a gente sente aquela puxada, com no máximo 70 centímetros de altura. Então essa água vai para baixo, porque ela é muita água, já é bastante água. Embaixo vai até 16 metros cúbicos por segundo nas grandes chuvas, em cima até 2 metros cúbicos por segundo, com uma seção bem maior embaixo, até 3 metros por segundo de velocidade, e embaixo, em cima, até 70, como eu falei, 0,70 metros por segundo. E as chuvas muito grandes, que vão superficialmente, porque não cabem no sistema de drenagem, isso é um dado técnico, mas o sistema é projetado para as chuvas normais, até 10 anos, esse vai pela topografia até o canal superior e por intercomunicações para o canal inferior. E, finalmente,
garantir o espaço público tem a ver com aquilo que eu estava falando da legibilidade. No momento que as casas forem removidas, essa seria uma situação, uma ilustração da situação, casas não preparadas para a nova condição, e com o espaço todo fragmentado. Então, a ideia é estabelecer uma linha clara, permitir a expansão da cidade nessa direção para construir essa fachada nítida como separação do público e do privado, inicialmente construindo uma estrutura, uma fachada urbana, um conjunto de pórticos, e deixando que depois as casas se adaptem e avancem até essa linha. Na realidade, aqui um exemplo muito rápido, um detalhe, a ideia é ter um certo planejamento, as menores ampliações para as próprias casas, acima de uma certa área, unidades comerciais para gente que foi removida com um ponto comercial, uma área um pouco maior, habitação, e uma área maior ainda, habitação coletiva e uso misto. Como a gente imagina, com uma ciclovia, o piso intertravado, não tem forração, não tem jardim, não tem infiltração. Isso não é padrão, mas nesse caso nós julgamos que assim era melhor, mas muita arborização para trazer a infraestrutura verde, muito necessária para reter água e regular ambiente. E naquele cruzamento, a proposta de um espaço um pouquinho mais avantajado, uma pequena praia urbana. Obrigado. Obrigado, Milton. Obrigado pelo projeto, acho que maravilhoso, né? A primeira vez que eu fui para Paraisópolis, a sensação, eu não conseguia ver o rio, mas eu conseguia sentir o rio, o cheiro é onipresente, né? É uma coisa que você não consegue escapar, né? E parecia assim, ele está lá, mas a coisa que você sente é justamente o que você não quer sentir, né? Impressionante, né? Gente, eu queria começar nossa conversa aqui, ou engatar na conversa, com uma coisa bem pessoal de vocês três, que é sobre a qualidade do espaço público, né? O crítico de arquitetura, o Paul Goldberger, ele fala que os grandes espaços, espaços incríveis, eles nos fazem sentir algo na boca do estômago, né? Um prazer sereno, né? Deixando que ele nos inunde, é uma coisa que a gente sente, né? Então eu queria ouvir de vocês três quais são aqueles espaços que fazem vocês sentirem esse vazio na boca do estômago, e por que vocês acham que eles são assim? O que torna um espaço público muito bom? Podia começar talvez na ordem dos que apresentaram, Gustavo? O espaço que me emociona é o espaço que congrega, que acolhe. Eu tenho uma perseguição ao início, sabe? Eu fiz a Escola Guinhar, também é um espaço sem portão. Eu queria ver aquilo ali, não especializado, que ele pudesse ocorrer qualquer coisa nele. Ele estivesse pronto. Qualquer pessoa pode tomar aquele espaço para ela, para realizar um evento que seja de interesse coletivo. E por isso que me emociona tanto essa marquise do Ibirapuera, do Oscar Niemeyer, que é um espaço que eu acho ele emocionante. Toda vez que eu passo por ele, porque ele brinca com a escala, ele é generoso, ele permite tudo. O Álvaro Siza fez uma pala também no Parque das Nações, aquela grande cobertura curva do Parque das Nações. O Panteão de Agripa, né? Você vê que coisa espetacular, uma coisa generosa, ampla, broncodilatadora, que eu digo, é a sensação de que você respira melhor. Eu gosto sempre desses espaços que são múltiplos, não muito limitados, mas que permitem que o seu pensamento corra como um coelhinho branco ali por ali. Que legal, Gustavo. Obrigado. O Caio. Eu queria até levantar uma coisa que está até em pauta, bastante atual até hoje, uma sensação física que eu tive quando eu fui com a minha família pedalar em cima do Minhocão. Eu acho o Minhocão, quando ele está vazio no domingo, e quando a gente pedalou lá, uma onda tão boa, assim, né? Eu tenho o privilégio de conhecer a Highline também lá em Nova York, ou sei lá, outros espaços, mas enfim, o Minhocão ele me trouxe uma sensação muito boa, muita energia boa, assim. Eu fiquei pensando, sei lá, se põe umas árvores ou vira para sempre uma ciclovia lá. Eu acho que tem um pouco a ver também com o silêncio que tem no domingo aqui na cidade de São Paulo, que traz uma determinada calma. Eu, que moro no Butantã,
já fui algumas vezes com os meus filhos, a gente vai até a estação do metrô e no domingo pode levar as bicicletas e vai até a Luz e sai na Luz e vai pedalar lá no centro, vai comer grego lá, não sei o quê, vai na Pinacoteca, enfim, tem uma energia tão boa, assim, eu gosto bastante, eu respeito bastante. Um lugar que ele até mostrou, assim, que me impressionou e me emocionou é essa Praça Maior lá de Madrid. Esse lugar é um espaço incrível. Toda vez, sei lá, você passa por Veneza, você vai lá na Piazza San Marco, é um lugar que tem uma energia assim que você fica uau, né? Uma coisa muito forte. Mas, enfim, eu acho o Minhocão o espaço agora assim para a cidade. Eu acho fascinante essa discussão e tomara que venha uma coisa legal, né? Bacana. Hoje até saiu uma pesquisa dizendo que a maior parte do pessoal é contra a demolição dos paulistanos, né? Para surpresa de alguns, né? Porque dá para imaginar uma coisa legal lá em cima, né? Valeu. Milton. Bom, eu já mostrei alguns dos espaços que eu acho que são incríveis, né? Eu adoro a Praia do Rio. Tem um sociólogo colombiano que diz que na América Latina, ele fez uma pesquisa, já faz uns 10 anos, que mostrava que a tendência dos cidadãos de uma nação qualquer latino-americana, isso deve valer para o mundo inteiro, a pesquisa está limitada a esse universo, é de pensar que a sua cidade, ou seu espaço urbano imaginário, né, querido, etc., é o espaço urbano mais emblemático do país. Então, todos nós aqui no Brasil somos da Praia do Rio de Janeiro. Infelizmente, a gente não consegue ir lá toda hora. Então, mas quando a gente vai é super bom, né? Quando a gente vai é super bom, né? É super bom, a gente tem mais paulista lá do carioca, talvez. Aí não sei, deixo para os cariocas responderem. Mas eu queria falar um pouco mais. Eu queria falar que assim, um pouco as coisas que eu tenho refletido, né, que eu acho que ajudam a gente a pensar o espaço público contemporâneo. E eu digo que ele tem que ser valioso, porque, inclusive, hoje ele concorre com outros espaços públicos que não existiam quando as cidades foram inventadas. Quando a famosa, mítica praça, a Ágora Grega, foi pensada, ninguém tinha internet para trocar uma ideia, tinha que ir até a praça, né? Então, hoje em dia, muito possivelmente, a gente está indo para a rua para o espaço público urbano, para fazer coisas que a gente não pode fazer em outro lugar. Então, é importante pensar isso. Nesse sentido, por exemplo, a gente vê que o Minhocão e outros, a própria praia, aqueles espaços mais lineares, às vezes têm mais atração do que a tradicional praça, porque são lugares em que a gente usa para exercitar, para correr, para passear e, obviamente, para ver as pessoas. Aí chega numa coisa que eu acho importante. No fundo, a Praia do Rio, ela é boa não por causa da água, talvez nem tanto por causa da areia. A areia eu acho interessante, depois eu vou contar por quê, mas é principalmente boa por causa das pessoas. A verdadeira praia são as pessoas. E até isso é uma sorte, porque toda a cidade brasileira tem muita gente. Então, a gente tem muita praia aqui em São Paulo. Quem senta para tomar uma caipirinha ali no bar do Arpoadorim, que é um hotel maravilhoso, não olha o mar, olha todo mundo que vai e volta pelo calçadão. Então, isso é fundamental, um espaço que tenha gente. Eu sempre brinco, né, que para ter um espaço público, a gente precisa ter duas coisas, o espaço e o público. Eu que estudei bastante Brasília, já falei isso, alguns conhecem, acho que é uma cidade riquíssima em áreas livres e pobre, bastante pobre em espaços públicos, porque tem pouca gente, né? Tem espaço demais, gente de menos. O Minhocão é uma droga de espaço, mas tem muita gente lá e ele acaba sendo uma maravilha. Se a gente pensar bem, não dá para chamar o Minhocão de um espaço desses que nos tira o fôlego, como, por exemplo, o Central Park, esse sim eu acho uma maravilha, porque ele é parque e praça, na minha opinião, ao mesmo tempo. A diferença entre parque e praça é que na praça você vai para ver a cidade. A melhor praça é aquela em que você vê todos os bares que estão à volta, como era o Quadrado de Trancoso no passado, agora está um pouco alterado, como são essas praças tradicionais. Não é a que a gente faz no Brasil, que é cheia de porcaria, coreto, polícia, telefone, banca de jornal, canteiro e assim por diante. Isso é o parque, talvez, onde você vai para sair um pouco da cidade, para ter uma transcendência, é um programa em si, é o parque, vegetação, descansar, etc., introspecção, tudo isso. O Central Park eu acho uma maravilha, porque é a mesma coisa. Se você levanta um pouquinho os olhos, você vê aqueles prédios de 60 andares, principalmente à noite, acho que deve ser uma sensação, infelizmente eu não lembro de ter tido essa experiência à noite, maravilhosa, de você não se sentir sozinho, ali no meio daquele grande espaço, continua vendo as luzinhas, quer dizer, de certo modo, continuando a ver a praia. Muito legal. Vou falar um pouquinho não dos espaços clássicos, dos espaços públicos, né, dos parques, que são coisas quase... Você vai sabendo o que tem, mas dos espaços surpreendentes na cidade, né, das calçadas. Você falou de uma
de um parque linear, né? Num lugar onde você não está necessariamente para ver gente, mas você acaba encontrando. E aí eu vi uma frase no livro do Gustavo, que ele fala assim, está pregando uma cidade, né? Espaços com menos especialização e mais multiplicidade. Isso aí é o uso misto, Gustavo? É isso que você está pregando? Assim, é um lugar que não se destina só a uma coisa? O que está por trás disso? Eu nem sabia que estava no livro isso. Você escreveu, hein? Ou então foi, mas eu acho o Tomás. Assim, o que acontece é quando você vê que a cidade é o encontro, no encontro a cidadania acontece com o encontro. Eu lembro de uma coisa que era explicação aristotélica do estar no mundo, Amilcar me contava essas coisas. Eu privei, graças a Deus, de muitos momentos com Amilcar. Ele dizia assim, o primeiro é o plano onde o homem pode ficar confortavelmente. Para o lado nasce a terceira dimensão. Para baixo, muito abaixo, é Plutão e Proserpina. Para cima, muito acima, onde nascem as estrelas. Então, eu interpreto isso da seguinte maneira, o plano é egoísta. A terceira dimensão nasce com o outro. E todos os lugares que incluem o outro, de uma forma generosa, num convívio, eles aumentam a autoestima do cidadão e a cidadania por consequência. Se você faz uma cidade que não convive, você faz uma cidade cada um por si, Deus por todos. Mas se você faz uma cidade que convive, ela gera suas ferramentas. Por isso que essa questão aí do Minhocão, eu estou achando que vai virar um highlight, sabe? Está hoje 37% a favor de um parque e a maior parte a favor de virar trânsito, continuar o trânsito dos veículos. Mas eu acho que isso vira, porque a pessoa não sabe com o que troca. Nós temos que mostrar muito foto dessa, para que as pessoas percebam como a cidade podem se alterar e podem ganhar virtudes. Em lugar onde tem coisas muito ruins, você colocar uma virtude. Sempre é possível dar uma consertada. Obrigado, Gustavo. Milton, você quer complementar? Porque eu já vi apresentações suas em que você pregava, e apresentações, inclusive sobre aquele, na ocasião do Casa Paulista, em que você pregava o uso misto como um lugar onde a urbanidade pode florescer, né? Como é que você vê isso? Junto e misturado, né? A cidade tudo junto pode, essa cidade agora, né? Essa cidade muito especializada é chata. É isso que ele falou, Milton falou. Cidade chata, porque o que acontece? É uma cidade em que a surpresa não ocorre, está tudo programado. Parece uma ordem unida, é uma coisa meio militar, não é uma coisa do acaso, do heurístico, né? É uma coisa extremamente dura. A cidade que você se surpreende com o bairro, que mistura baixa, alta renda e média renda, você vai fazendo... Por isso que o parque linear é interessante, porque o Central Park é um parque ilhado, né? Por vias. Então, tem o bicho que voa, o bicho que salta, o bicho que corre, o bicho que rasteja, e a cadeia alimentar, não é isso? Você faz um parque central, como é que ele atravessa as avenidas? Já na hora que você conecta um parque desse com o rio, com o parque linear do rio, evitando as avenidas sanitárias, você cria um sistema de parques e melhora a biodiversidade. Melhora as flores, melhora tudo, entendeu? Então, o parque foi muito mais fácil de ser mantido. Essa que é a nossa proposta, no sentido que eu tenho feito aí uns trabalhos de proposição em cidades históricas, inclusive. Legal. É isso, Milton? Surpresa, é isso? Eu talvez até discorde um pouquinho do Gustavo, não discordando, mas uma coisa importante é justamente ter gente, né? Então, o uso misto que a gente prega, no fundo, em cima usos privados e embaixo usos de interesse público, não necessariamente públicos. Até outro dia eu vi uma coisa muito bonita, que as maiores ofertas, as melhores ofertas de interesse público não são necessariamente públicas, né? Tem muita coisa produzida pela iniciativa privada que é extremamente interessante, e isso é o que a gente chama de uso privado de interesse público, até comércio, etc., essas coisas. Um parque ou uma praia, nada disso tem graça sem uma cerveja, ou um uísque, ou um suco, não estou defendendo aqui o alcoolismo, mas, enfim... uma condição mínima para você desfrutar, principalmente dos outros, né, da praia. E, portanto, muito importante para o espaço é o outro lado, digamos, daquela linha que separa o espaço público do espaço privado, que deve ser uma linha nítida, como eu defendo, mas muito permeável, com muita transição, muita transação entre os dois lados. E a segunda coisa que eu acho que tem a ver, que aí eu concordo muito... Bom, o que eu discordo, então, um pouquinho do Gustavo, é que é muito importante as pessoas passarem nessa...
na frente ou junto dessa separação entre público e privado. O Vale do Anhangabaú é um desastre, tiraram o tráfego local e morreu aquilo lá. Então, uma certa circulação é fundamental. E a circulação viária, embora muita gente, eu também, ache um grande problema da cidade contemporânea, ela é extremamente necessária quando bem feita. Até porque tem algo que não vai parar nunca de depender dessa flexibilidade do transporte individual, que é a carga. De novo, a cerveja, ela não vai chegar se a gente não tiver rua, né? Então, precisa ter... E por isso que eu fiquei um pouquinho preocupado quando você falou que não ia ter rua no Central Park. Não, sinceramente. Não é rua? Não, tem rua. Avenida, né? Não, eu estou falando é que o parque ilhado de avenidas, ele não tem a sequência das árvores. É isso, não. Ele tem que ter rua lá dentro, tem, claro. Eu que acho até interessante o seguinte, que eu venho de Belo Horizonte, capital do botequim, quer dizer, é a sagração das esquinas, né? A esquina é uma coisa muito interessante porque a cada 100 metros você tem que considerar o outro. A cada 100, por prescrição médica, né? Você tem que ver que tem uma outra corrente no sentido. Então, isso é democrático, você te obriga a considerar que existe outra direção que cruzará com você fatalmente a 100 metros. Você está no dobro de cidade, né? Na esquina você olha essa rua e essa rua, né? Na casa, num endereço qualquer, você só olha a rua. A esquina é ótima, é o dobro. Mas eu queria só concluir, porque tem um outro aspecto dessa questão da flexibilidade, ou da multiplicidade que o Gustavo falou, que aí eu concordo demais, que é o areia da praia. Porque na praia, todo mundo entra, ocupa, muda, faz castelinho, faz até, sei lá, caverninha para fazer um churrasquinho, sabe? Faz o diabo. Aí, à noite, vem a chuva, vem o vento, zera aquilo e está pronto para começar tudo de novo com o que acontecer, né? É imprevisível, a imprevisibilidade do espaço. O Flávio Mota, que é um crítico importante, falava dos espaços sem nome, que são aqueles espaços que não são escola, teatro, eles não têm um nome em função de uma atividade programada. São quase sempre espaços, mas o que ele estava elogiando eram os grandes espaços sem nome. Tem espaço sem nome ruim. Os grandes são bons porque eles são superpotentes, eles permitem muita coisa e são extremamente atraentes. E são nomeados por essa qualidade arquitetônica. É exatamente o caso da Marquise do Ibirapuera. Ali pode acontecer de tudo, de festas, de esportes, de encontros, discussões, assim por diante. Então, isso é muito importante no espaço público. A praia ganha porque na praia as pessoas estão com menos roupa, né? Aquelas moças bonitas passando. Bom, nós saímos do espaço público e chegamos no botequim e no pessoal sem roupa, né? Para ir terminando, eu queria falar de arte e mandar a última pergunta aqui para o Caio, que é em relação a como que a arte vê a cidade, né? A gente teve vários momentos em que, uma época, a literatura talvez dominasse, né? Você tinha Baudelaire falando, cantando, né? Uma cidade onde o anônimo se sente bem. Isso passou depois para outras formas de arte. Você mostrou hoje a fotografia, né? Imprimindo uma marca, quase como uma arte denunciatória, quase propondo soluções, ao mesmo tempo que você faz a crítica. Qual é hoje a arte contemporânea? Qual é hoje a arte que combina e que reflete a cidade contemporânea? Eu acho que esse lugar, assim, que desde o início do projeto, assim como a minha experiência nesse projeto, é a vontade muito grande de ter ido para Belém. Eu acho que Belém é uma cidade que resume toda essa situação de estar numa cidade e na água. Essa relação do povo de Belém com a água, ela é muito, muito forte, assim. Você vê o movimento lá no Ver-o-Peso 24 horas, tem o horário certo. Tudo funciona pela maré, né? Então, os barcos estão lá carregando... Quando a maré está cheia, todo mundo parte e todo mundo vem. E aí a maré baixa e aí eles ficam carregando. É um ciclo, né? É uma coisa... Eu vejo isso como uma contemporaneidade, assim. Eu vejo isso como uma arte, eu vejo isso como uma coisa completamente viva, completamente brasileira, completamente forte, assim, né? Você estava falando, tive lá uma pessoa que queria me assaltar lá no Ver-o-Peso, a gente não quis brigar, tal. Eu entrei no barco, eu estava todo nervoso. O cara de Belém me pegou assim e falou assim: vem almoçar aqui em casa. Me levou lá no Igarapé com a mulher dele, com o filho. Tão generoso, assim, do mesmo jeito que foi tão agressivo e doído
agressão sem sei lá, de graça, né? Ao mesmo tempo, no mesmo instante, o cara vem com uma bondade, com uma generosidade, com uma... eu vejo aí a arte, sabe? Eu vejo... Aí está bastante da arte contemporânea, dessa vivência. Excelente. Gente, olha, nós estamos chegando no nosso final aqui, eu teria mais perguntas para fazer e provavelmente a gente deve ter tocado em coisas que... a pergunta final seria alguma coisa, o que falta para a gente recosturar nossa relação com os rios, mas certamente a gente respondeu isso aqui. Esse painel conseguiu dar toques, eu acho que se a gente for lembrar do que foi falado aqui, nós falamos de diversidade, falamos da multiplicidade de usos, falamos dos espaços, né, com sentido, né? Acho que foi uma breve, porém assim, conseguimos dar conta aqui do tempo, e agora vocês estão convidados todos para o lançamento do livro. Espero que a gente termine esse papo do Botequim ali fora. Obrigado.